Para você que nunca ouviu falar de paginação aí na vida, a paginação é o planejamento feito aí pelo arquiteto ou designer de interiores, cujo objetivo principal é deixar o maior número de peças inteiras, esconder os recortes, trazer elegância, personalidade e exclusividade ao espaço. O estudo da paginação ele é feito durante o projeto executivo. É ele que vai dizer aí qual é o tamanho ideal para cada ambiente. A escolha da paginação ela pode fazer toda a diferença aí no design final do seu projeto, inclusive valorizando o seu imóvel. E aqui a gente consegue ver que são 4 espaços de 1,20 por 1,20 e foi feito aí uma sugestão de paginação. Então, na primeira imagem a gente consegue ver que foi colocada uma única peça no formato de 1,20 por 1,20, porque quando você coloca uma única peça, você não tem rejunte, você não tem emenda, é muito legal. Mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é o contra dessa opção aí. Do lado foram colocados 4 peças de 60 por 60, que é uma opção aí bem legal também. 4 peças ficaram com o mesmo tamanho, então ficou proporcionalmente legal. Você consegue ver que foram utilizadas aí 2 peças de 1,20 por 60, o que também ficou legal porque ficou com rejunte só no meio. Agora, do lado direito dessa peça aí, você consegue ver que foi utilizado um piso de 90 por 90. E por que que não ficou legal? Porque, como você pode ver aí, ficou com recortes, ficou com bastante recorte. O objetivo da paginação é justamente esse, fazer um estudo aí do espaço que você tem, de espaço por espaço, e ver qual é o tamanho ideal para aquele espaço, para que, como eu falei para vocês, a gente consiga colocar o maior número de peças inteiras e tentar esconder ao máximo aí esses recortes. A melhor maneira de fazer paginação de pisos e paredes é num programa de computador. Nele você consegue especificar aí o tamanho das peças e ver como que elas vão ficar. Então, quando você vai fazer paginação, você precisa ter em mente que antes de sair para comprar os revestimentos, você precisa saber qual é o tipo de paginação que você vai fazer. Dependendo da paginação que você vai fazer, você vai utilizar mais ou menos revestimento. Outra coisa que você precisa ter em mente é que quanto maior a peça, mais bonito vai ficar aí o acabamento no seu chão ou na sua parede e, consequentemente, menos rejunte você vai ter. Em contrapartida, quanto maior a peça, mais difícil é dar caimento para ralos. Para isso, você pode contar aí com o auxílio dos ralos lineares, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Quando você tem pisos em grandes formatos, você precisa fazer um caimento maior do que se fossem peças pequenas. Como você vai ter poucas quedas, né, talvez 1, 2 peças nesse espaço, por exemplo, do box, você precisa fazer com que ela toda tenha um caimento, que esse caimento seja diretamente para esse ralo, e o ralo linear ele é excelente para isso, porque não fica aquele ralinho pequenininho que a gente usava antigamente. De qualquer ângulo que a água descer aí, a água vai acabar indo ralo abaixo. A recomendação, pessoal, geral, é que você comece o início da paginação sempre por um canto da parede ou do piso. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês conseguem ver aí, ó, que o início da paginação ele é marcado por essa bolinha e essas 2 setinhas. Quando o profissional ele faz a planta, ele já deixa essa marcação aqui na planta para o azulejista ou o pedreiro saber por onde você quer que comece a paginação daquele espaço. Outra coisa importante que você precisa saber sobre paginação. Se você for revestir uma parede toda com azulejo, não importa onde seja esse ambiente, cozinha, lavanderia, banheiro, comece a paginação de baixo para cima. Isso fará com que as peças de baixo fiquem inteiras, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e o recorte você vai jogar lá para o teto. Quando você entra no ambiente, você não vai olhar para o teto, você vai olhar primeiro na altura dos seus olhos e você tende a olhar, jogar o olhar mais para baixo. Dificilmente você vai ficar reparando no recorte lá de cima, porque tá alto, tá lá no teto. Agora, se você for revestir apenas meia parede, como vocês estão vendo aí nessa imagem, comece do meio para baixo, aí vai ser o contrário. Então, você vai começar a paginação inteira na parte do meio e você vai deixar o recorte para o chão. Por que que aqui a primeira peça ela não começou com uma peça inteira, né? Vocês estão vendo aqui que começa com uma pecinha pequenininha.
porque na época era comum utilizar aquelas faixas decorativas. Logo abaixo da faixa começa o azulejo inteiro e aí o recorte, como eu falei para vocês, foi jogado lá para baixo. E qual que é aí o segredinho para fazer paginação de banheiro, independente do formato do seu banheiro? Então, aqui a gente começou a paginação do canto da parede esquerdo, e aí, como vocês podem ver, foram colocadas aí 2 peças inteiras aqui na frente da porta e o recorte jogou para debaixo da pia e do vaso. Por que que a gente faz isso? Porque quando você entra no banheiro, é natural você dar aquela olhada básica para o chão. E quando a gente olha para o chão, é feio ficar vendo o recorte de piso. Então, é por isso que no banheiro a gente sempre vai começar aí com as peças inteiras, próximas aí da porta, e você vai jogar o recorte para baixo sempre da pia, do vaso e para o lado do chuveiro. Se o vaso e a pia tivesse aqui embaixo, na parte de baixo, a gente faria o contrário. Começaria com 2 peças inteiras para o lado de cima e deixaria o recorte para o lado de baixo. E aí, aqui perto do box, onde tem essa linha azul, não tem jeito, porque a não ser aí que você comprasse um piso de grande formato para você não ter esse monte de emendinha aqui, né? Mas nesse exemplo aqui que foi utilizado, o recorte ficou aqui perto do box, e aí lá dentro do box foi feito o inverso, começou a paginação lá do final da parede e deixou o recorte também para o lado aqui do box, como vocês podem ver. Outra coisa aí também que está na moda, que eu não sei se vocês gostam, é a paginação juntando pisos de formatos diferentes. Mas se você gosta, se você acha interessante, você precisa ter aí uma boa mão de obra para ele fazer aí os encaixes perfeitos, tá bom? Outra coisa importante que você precisa saber também é que pisos em grandes formatos, eles tendem a dar a sensação de amplitude. Eles dão a sensação de que o espaço é maior, enquanto que pisos pequenos, eles tendem a dar justamente a sensação contrária. Isso, claro, é só uma sensação, é visual, né, pessoal? Agora a gente vai conhecer os principais tipos de paginação usados na decoração dos ambientes. Então aqui a gente tem uma decoração vertical. Geralmente os azulejos eles são colocados assim, né? E esse daí, por exemplo, é uma tendência aí do momento, tá voltando, né, a moda desses revestimentos pequenininhos. Um outro tipo de paginação é a paginação horizontal. O revestimento ele é colocado deitado. Outro tipo de paginação que não está muito mais na moda é o diagonal. Esse daqui é a paginação espinha de peixe. Ele também é conhecido como chevron. Nesse caso aqui, esse revestimento ele foi feito aqui na foto do lado direito. Vocês conseguem ver que é um revestimento em grandes formatos, né? Não foi feito pecinha por pecinha. Mas aqui do lado esquerdo, nesse desenho aí que vocês conseguem ver, é feito peça por peça dessa forma, então dá um trabalho danado. Esse tipo de paginação chama escama de peixe. É uma paginação aí também bem elegante, tá bastante na moda e é bem agradável aí aos olhos, né? Dá uma sensação de modernidade. Esse daqui é a paginação conhecida como dama. Ela é bastante utilizada em pisos aí de madeira, né? Em áreas de lazer, churrasqueira. Essa daqui é a paginação transpassado. Ela é muito utilizada aí para pisos de madeira, piso laminado, porcelanatos em formatos de régua. Elas precisam ser assentadas dessa forma. Não é interessante que elas sejam assentadas daquele jeito que a gente viu, por exemplo, horizontal, uma peça embaixo da outra, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as perdas de material. Para assentamentos comuns, que seriam os verticais, os horizontais ou os quadrados, calcula-se uma perda aí de 10% de material. Para assentamentos na diagonal, a perda pode chegar até 25% de material. Agora, tanto para paginação espinha de peixe como escama de peixe, a perda pode chegar até 30% de material. Antes de considerar fazer esse tipo de paginação na sua casa, você precisa ter isso aí em mente. Já para esse tipo aí de paginação transpassada, a perda não é muito grande, porque o pedaço que você vai cortar para iniciar a fileira, ele vai ser usado para terminar a fileira e assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês aí de conhecimentos básicos sobre paginação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado.
Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para eu saber que você gostou e para o YouTube também recomendar esse conteúdo aqui para outras pessoas e também fazer o nosso canal crescer. E se inscreve aqui no canal também para você não perder os próximos conteúdos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!